cidadão está sendo atendido quando procura a Justiça do Trabalho em Cuiabá? Na busca dessa resposta, foi instalado recentemente pelo Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso um sistema de avaliação do atendimento. Para explicar como ele funciona, a gente conversa agora com o desembargador Tarcísio Valente, vice-presidente do TRT de Mato Grosso. Desembargador Tarcísio, obrigada pela sua presença aqui e eu começo perguntando como que funciona esse sistema. É um sistema de gestão de serviços, né, um software desenvolvido pela Prodesp de São Paulo, e o tribunal, como prestador de serviço público, tem essa preocupação há muito tempo de ver a satisfação dos nossos usuários, né? O atual presidente Osmar Couto implantou, inclusive, Fala com o Presidente via internet no site. É um canal direto com o presidente, que pode passar suas reclamações, elogios ao presidente diretamente. E é ele mesmo que lê? Ele mesmo que lê, inclusive de madrugadas, e responde pessoalmente. Nós temos a ouvidoria, que passa o processo aqui no tribunal, na sede do tribunal, no fórum da capital. Nós temos a ouvidoria também, pode vir o cidadão pessoalmente fazer suas reclamações, sugestões, e temos muitos elogios, né? Ainda bem que temos elogios, e são muitos. Nós temos serviço de atendimento ao jurisdicionado para fazer encaminhamentos para as petições iniciais, orientações da procura de advogados. Então o tribunal tem essa visão e essa preocupação. Em 2007, no início da gestão do desembargador João Carlos, foi um dos primeiros tribunais do país a implantar o planejamento estratégico, posteriormente aprovado pelo Tribunal Pleno para uma vigência de 3 anos. Desembargador, mas o senhor falou que tem esses canais, né, ao cidadão, fala com o presidente, a ouvidoria, a central de atendimento ao jurisdicionado. Essas instâncias não estavam dando conta de saber, do cidadão ter acesso e informar como é que ele está sendo tratado? Então, como diz o nosso presidente Osmar Couto, a implantação do planejamento estratégico é uma etapa até relativamente fácil. O difícil é a sua efetivação, a sua execução. Então, para você ter a execução desse planejamento estratégico, é interessante essas comunicações desses órgãos. Nós fazemos também via internet avaliação do nosso usuário externo, mas ainda assim, o presidente Osmar, preocupado ainda mais com a efetividade da jurisdição e a resposta da sociedade, implantou o Sintonia. Isso vai medir o tempo que o servidor gasta para atender nosso usuário, o advogado, o membro do Ministério Público, as partes, vai avaliar o tempo que ele gasta nos balcões das varas, todos os balcões de atendimento ao público, nas varas, no fórum da capital e no tribunal. Imediatamente a esse tempo, o usuário vai lá teclar bater uma tecla para avaliar se foi ruim, bom, ótimo ou regular. Esse sistema, doutor, o senhor está falando que o usuário que chegar ao balcão, na ouvidoria, como é que ele funciona para quem está nos assistindo entender? Está no computador, a pessoa, ela escreve, ela digita, como é que funciona? Então, é um software ligado ao terminal do computador do nosso servidor. Ao atender, vai iniciar ali o atendimento, a contagem, cronometrando o tempo. Ao terminar, fecha-se a tela e o usuário vai teclar uma dessas teclas e avaliar o atendimento de imediato. Esse sistema aí fica online, tem acesso à presidência, ao sistema de gestão do tribunal, os diretores. E até vou sugerir para o presidente, para a TI, que disponibilize inclusive na internet, que é tão fantástico esse sistema que você pode ver todos os atendimentos que foram feitos hoje no balcão da distribuição, no protocolo aqui dos fóruns e das varas, quantos atendimentos foram feitos hoje pelo SAGE, né, Sistema de Atendimento ao Jurisdicionado, quantas pessoas procuraram a ouvidoria, qual foi o nível de satisfação dessas pessoas que foram procurar a ouvidoria. Então é muito interessante e o software é inteligente, né, porque é disponível e atualizado instantaneamente, tanto no Prodesp, que é o inventor, o criador do software, quanto aqui no tribunal. Então, com uma senha, eu até vou propor isso, que eu achei tão interessante, que todo usuário também possa ver as estatísticas, né? Nos últimos 15 dias, nós vemos aí que nós temos um nível de satisfação e para planejamento estratégico é excelente.
de 78%. Né? Então, a gente tem que mostrar também para o usuário que ele vai lá fazer, integrar, ver o que está acontecendo, qual é essa pesquisa, essa satisfação geral global desses usuários. Esses 78% são de satisfação? De ótimo, de ótimo. Em média ali de bom 8%, na média desses últimos, desses 15 dias da experiência, né, dessa experiência que é piloto. Inclusive o CNJ, nós implantamos o planejamento estratégico em 2007. O CNJ em 2009 determinou que todos os 97 tribunais do país também implantassem o seu planejamento estratégico. Nós estamos bem à frente de todos esses tribunais, porque nós temos uma equipe própria do tribunal que fez a implantação e agora está em fase de execução. Tanto é que o ex-presidente João Carlos já participou em quase todos os tribunais do país, expondo nossa experiência junto com o nosso gestor aqui, que é o José Barbosa. Nós estamos muito bem avançados nisso aí, nesse planejamento estratégico. Então, esse sistema Sintonia faz parte, então, desse planejamento estratégico? Sim, ele vem a crescer, porque aí nós vamos ter uma pesquisa de satisfação interna, não de 1, 2 dias ou uma semana na internet, mas diariamente com setorizados, todos as varas, todos os atendimentos ao público. Então, vamos ter uma visão global do nosso atendimento. Aí daí, no planejamento, vai buscar corrigir os erros, os equívocos, o rumo desse planejamento, de forma que eu fiquei impressionado com essa ferramenta aí que o desembargador Osmair, junto com o pessoal da tecnologia da informação, conseguiram nesse software. E o CNJ, com essa determinação, seria muito interessante que implantasse todos os tribunais do país para ter uma visão de todas as justiças na satisfação desses usuários. Aqui no Tribunal de Mato Grosso, na Justiça Comum, na Justiça Eleitoral, na Justiça Federal, nós já temos na Justiça do Trabalho, e não só do Mato Grosso, mas de todo o Brasil, para ter essa visão global do judiciário, né, que é o discurso que o judiciário é nacional, e nós temos que pensar nessa satisfação global, porque não adianta a Justiça do Trabalho ter um nível de satisfação de quase 80%, se a outra justiça está aquém de um índice razoável, para buscar solucionar desvios, equívocos, que a justiça é vista pelo público, pelo judicionado como um todo, né? Então, o desembargador federal do trabalho, desembargador do TJ, desembargador do Tribunal Regional Federal. Então, são desembargadores, são juízes, né? Aliás, o judicionado nem sabe distinguir o que é desembargador, o que é juiz. Ele vê a justiça como um todo. Então, o grau de satisfação, doutor, na sua avaliação tem que ser do todo. Exatamente. Então. O acordo é o meio mais fácil e rápido de se resolver conflitos. O TRT de Mato Grosso vem realizando centenas de acordos cujos recursos, além de beneficiarem as partes, já foram utilizados na reforma de hospitais, creches e compra de equipamentos médicos. Se você tem um processo trabalhista com possibilidade de acordo, agende uma audiência. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. O técnico em segurança do trabalho, ele vai trabalhar onde tiver o trabalhador, ele vai estar presente, né? E onde tiver o risco também ele vai estar presente. A gente diz que é uma profissão e uma transversal, né? Ele não vai atuar só num tipo de indústria ou só num tipo de estabelecimento. Ele prevalece, assim, o maior número deles nas indústrias química, metal mecânica, que é onde existem os maiores riscos, né? E, por exemplo, numa empresa que tem um risco de grau 4, ele precisa, com 50 trabalhadores, eu já sou obrigada a ter um técnico ali presente o tempo todo. Numa empresa com risco de grau 5, risco de trabalho, com risco de grau 1, desculpa, eu preciso atingir 500 trabalhadores na empresa para ter um técnico ali disponível. E o que ele vai fazer dentro da indústria? Ele tem a função de informação, ele vai informar os riscos tanto para o trabalhador quanto para o empregador,
e quais são os riscos que aquela profissão em específica vai estar gerando para o trabalhador, né? E ele também vai fazer a medição desses riscos, ele vai promover campanhas de proteção, de prevenção do trabalhador dentro da indústria. É mais ou menos isso as funções básicas que ele exerce dentro da empresa. E qual é o cenário atual dessa profissão hoje em Mato Grosso? É bastante abrangente. Com o desenvolvimento da indústria, principalmente o crescimento da agroindústria, né, no interior do estado também, esse profissional está sendo bastante procurado, né? E como ele é exigido por lei em determinados locais, com um determinado número de trabalhadores, ele está sendo bastante procurado. O salário aqui ainda não é tão bom quanto é nos grandes centros, São Paulo e Rio, que o número de indústrias é maior, mas o campo está crescendo. Tanto que os cursos são bastante procurados hoje, porque é um profissional que não fica parado. Você falou que os profissionais dessa área são contratados normalmente por indústrias, e existe algum tipo específico de indústria, e além das indústrias, tem algum outro tipo de empresa que deva ter técnica em segurança do trabalho no seu corpo de colaboradores? Sim, existe. Tudo vai depender, porque a gente segue todas as normas brasileiras, né? As NRs, e tudo vai depender do grau de risco do trabalho que é feito. Mesmo num trabalho mais simples, que é considerado sem muito risco, por exemplo, num banco, num trabalho de bancário, né, a gente tem que ter de escritório comum, a gente tem os riscos ergonômicos e também tem, geralmente, pela quantidade de trabalhadores que tem ali dentro, a gente tem que ter um técnico para estar orientando esses trabalhadores, para que não se desenvolva alguma doença profissional, alguma lera ou coisa assim. Certo. E quais são os requisitos de qualificação para quem quer atuar na área de técnico em segurança do trabalho? Ele adquirindo o diploma, né, no curso técnico, ele também tem que ser, para ele ser um bom técnico hoje, ele tem que ter proatividade, tem que ser uma pessoa proativa, tem que ser uma pessoa que tem que ser educada, simpática, né, porque ela vai lidar com mais variados tipos de pessoas, né. E ela tem que ter liderança também, porque ela vai estar liderando em alguns processos dentro da empresa. E também tem que ser muito organizado, porque ele vai trabalhar com muita informação, com muitos dados estatísticos, e ele precisa ser organizado, principalmente para ele poder estar orientando uma fiscalização que possa estar vindo na empresa, na indústria onde ele trabalha. E os interessados em adquirir informação e se tornarem técnicos em segurança do trabalho podem encontrar a formação básica onde? E também os outros cursos, talvez especialização, cursos mais focados para determinadas sub-áreas dessa profissão, onde podem ser encontrados? Nas escolas técnicas, de um modo geral, apresentam os cursos técnicos. Eu, como coordenadora do curso técnico do Senai Várzea Grande, aqui no Mato Grosso, eu posso dar o exemplo do Senai, ele apresenta não só em Várzea Grande, mas também em Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres, ele apresenta o curso de segurança do trabalho, né? E é um curso de duração de 2 anos, né? Com 1.680 horas aula a ser cumpridas, mas também existem as outras escolas que podem oferecer o curso técnico, ela só tem que ter esse foco para formar o técnico, né? Desembargador, o senhor falou desse sistema ter sido implantado agora, recentemente, no final de junho. Ele já foi implantado, ele está implantado em todo o estado, em Cuiabá e nas varas do interior? Inicialmente, com esse projeto piloto, experiência inclusive, não tem nenhum custo para o tribunal enquanto dessa experiência, dessa fase de implantação. Nós temos 4 terminais nos guichês do protocolo da capital, mais 4 na ouvidoria e o serviço de atendimento ao jurisdicionado. A nossa perspectiva é que sejam implantados em todos os balcões das varas do interior e da capital, e das varas da capital, aqui no atendimento, ao Tribunal Pleno, todo acesso ao público que ele possa fazer essa avaliação, né, do nosso atendimento. Desembargador, falando em atendimento ao público, atualmente a Justiça do Trabalho tem 9 varas na capital e 17 no interior. Essas 17, doutor, dão conta de um bom atendimento ao público no interior?
Você veja que o Estado tem um crescimento extraordinário. Mato Grosso, né, cresce mais que os tigres asiáticos, cresce mais que a China. Quando o tribunal instalou em dezembro de 92, nós tínhamos 2 juntas na capital, na época era junta de conciliação de julgamento, 3 no interior. Logo em seguida, com a instalação do tribunal, nós passamos a 5 varas na capital e criamos mais 5 no interior. No outro projeto, nós ampliamos a capital para 9 e, como você já disse, 17 no interior. Mas nós temos uma demanda ainda reprimida em determinadas regiões. Para ter uma ideia, no início, a vara de Juína era jurisdicionada a Cuiabá, mais de 800 quilômetros. Quer dizer, alguém que quisesse ajuizar uma ação trabalhista, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, tinha que vir de Juína, tinha que vir a Cuiabá. Teria que vir a Cuiabá. E hoje, com a instalação de Juína, tem que ir a 350 quilômetros de terras, de estrada de terra, né, às vezes intransitáveis, a prestação judicial em Colniza. Apesar do tribunal conseguir cobrir toda a jurisdição do Estado, a jurisdição trabalhista, a Justiça do Trabalho está presente em todo o Estado, nós temos essas discrepâncias, as longas distâncias, né? E daí, além das 17 varas do interior, nós temos 21 varas itinerantes, onde o juiz e o serventuário vai até determinada cidade, em uma semana, 2, todo mês, 2 em 2 meses, prestar jurisdição a essa localidade. Daí a população, os prefeitos, os presidentes de subseção de OAB, os deputados, estão empenhados, juntamente, obviamente, com o tribunal, na criação de outras varas. Desembargador, esse projeto de lei de criação de 5 varas que já está no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, está tendo resistência, dificuldade? Já há previsão de quando é que ele seria aprovado? Esses projetos, quando eles chegam ao parlamento, ao Congresso, não há resistência em si, não há, porque ele passa por um filtro muito rigoroso. São as estatísticas do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, passa pela aprovação do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, depois vai ao Conselho Nacional de Justiça, que passa por nova avaliação, os conselheiros votam, e a iniciativa, como é do Judiciário, ele chega ali ao Parlamento, ao Congresso Nacional, iniciando na Câmara, sem resistência. Mas nós temos o processo legislativo que é moroso, nós temos medidas provisórias que trancam a pauta, como são criações de cargos, de órgãos, se o executivo não dá um ok de imediato, ele fica ali a banho-maria. Mas de forma que o nosso projeto, especificamente esse das 5 varas, que já está em tramitação na Câmara do Deputado, ele está andando rápido. Nós temos o apoio efetivo da nossa bancada federal, o deputado Valteni está à frente lá das nossas reivindicações, já passou por comissões que teve com a relatora Thelma, o deputado Pedro Henrique. Então, a nossa bancada federal está empenhada para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. E acredito que este ano ainda, se as eleições não atrapalharem muito, nós estaremos implantando essas 5 varas deste projeto que encontra-se a ser pautado no plenário da Câmara dos Deputados. Um termo muito utilizado atualmente é terceirização. Terceirizar uma atividade nada mais é que repassar a terceiros sua realização. Em termos empresariais, podemos dizer que é o repasse de uma atividade meio a terceiros. Atividade meio é aquela que se presta a dar condições para que uma empresa atinja seus objetivos sociais. Por exemplo, uma empresa que fabrica roupas necessita contratar uma outra empresa que lhe preste serviços de limpeza. A atividade de limpeza, nesse caso, constitui em atividade meio da confecção. Em outras palavras, terceirizar é entregar a terceiros atividades não essenciais da empresa. A empresa que irá terceirizar alguma atividade meio, chamada de tomadora, contrata uma outra empresa, prestadora de serviços, para executar uma tarefa que não esteja relacionada ao seu objetivo principal. Por não se tratar de contratação de mão de obra, o contrato de terceirização é firmado entre 2 empresas, uma tomadora e outra prestadora de serviços terceirizado, e é regulado pelo Código Civil Brasileiro, e não pela consolidação das leis do trabalho.
E é justamente nesse aspecto que muitas empresas acabam cometendo erros que podem descaracterizar o contrato firmado com a prestadora de serviços, tornando essa relação um autêntico contrato de trabalho e, portanto, com vínculo empregatício. Antes de a empresa se propor a terceirizar alguma atividade meio, deve avaliar e definir se essa atividade é considerada atividade meio ou não. Basta, para isso, verificar a que se destina. Se a atividade fim da empresa é prestar serviços de vigilância, não poderá contratar outra empresa do mesmo ramo para prestar esse serviço, por exemplo, em sua sede. Por outro lado, se o objetivo social for a fabricação de alimentos, poderá terceirizar a vigilância e a limpeza de sua empresa. Se, por acaso, a contratação se destinar a realizar atividade fim, o tomador estará sujeito à autuação pelo Ministério do Trabalho, reclamações trabalhistas e a ausência de seguro previdenciário em caso de acidentes. Seguem algumas dicas para evitar que terceirizações possam ser consideradas irregulares. Não é possível ser terceirizada a atividade fim da empresa. Estabeleça um contrato por escrito com a prestadora de serviços. Verifique a idoneidade da empresa contratada. Nunca delegue tarefas aos funcionários da contratada diversas daquelas previstas no contrato. Exija comprovação de que a contratada está regular com o recolhimento dos tributos e encargos trabalhistas dos seus funcionários. Esta última dica é uma das mais importantes. A empresa tomadora dos serviços terceirizados responde de forma subsidiária pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas que não venham a ser cumpridas pela empresa prestadora. Portanto, não basta contratar uma outra empresa para prestar determinados serviços e pensar que toda a responsabilidade sobre aqueles funcionários são apenas da prestadora. A empresa tomadora que agir dessa forma poderá ser responsabilizada subsidiariamente por eventuais erros cometidos pela empresa contratada para prestar os serviços terceirizados. Por isso, a tomadora deve fiscalizar constantemente o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora. Desembargador, aprovando esse projeto, há a necessidade de implantar, de instalar essas varas, necessidades de espaços físicos, necessidades de juízes, de servidores. Isso significa recursos orçamentários para essa estrutura física, mas também concurso público. E o que o senhor tem a dizer? Há previsão já já estudos sobre esse concurso público, sobre esses orçamentos para locação ou construção desses espaços? Então, o presidente Osmar Couto, já nessa expedição Estradeiro, já visitou todos esses municípios onde tem previsão de instalação de vara, já manteve contato com os prefeitos, já estamos olhando locação desses imóveis, né? E tão logo seja aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, a instalação será imediata, mesmo porque os prefeitos, além da locação desses imóveis, também podem, no primeiro momento, ceder alguns servidores, mas nós temos concurso aprovados em concurso, esperando serem chamados. Está com a aprovação desse projeto e a criação desses cargos. Também nós já podemos chamar de imediatos aprovados para preencher esses cargos, de forma que o nosso empecilho hoje, o entrave está sendo ainda o Congresso. Mas, como eu disse, a perspectiva é boa e instalaremos esses órgãos imediatamente, né? Nós temos essa previsão de, esse ano ainda, instalar pelo menos essas 5 varas. E assim ampliar esse atendimento ao público, ao cidadão. O planejamento estratégico, você quando chega a 80% de satisfação, isso que é excelência de atendimento. Mas a gente tem que buscar o máximo, né? Se puder passar de 80%, 90%, seria a excelência da excelência. E essa ampliação da estrutura é justamente para isso. Nós temos que buscar trazer os outros ramos da justiça para ter uma prestação jurisdicional de excelência e não vou criar varas de trabalho porque ela cumpriu todas as metas. Foram os tribunais que mais cumpriram metas implantadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Não, nós temos que nivelar por cima. Nós temos que criar também mais cargos nas outras justiças, estadual, cargos de juiz, servidores melhores remunerados, uma estrutura mais efetiva, porque a pressão jurisdicional, por ser
monopólio do Estado, prestação de serviço público, ela tem que ter excelência. Ela tem que ser boa, ela tem que ser séria, ela tem que ser eficaz. Senão, um Estado, uma democracia sem uma justiça efetiva, não é democracia e os órgãos não funcionam a contento como deve funcionar num Estado democrático de direito. Desembargador, obrigada, então, por todas essas informações. E chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você sabe, pode rever esta entrevista, este programa, a qualquer hora no nosso site trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos. E você pode colaborar com a gente ajudando a fazer esse programa. Envie o seu e-mail com a sua sugestão de entrevistas, de temas para os quadros Profissões e Questões Trabalhistas. Nós ficamos aguardando. Obrigada e até o próximo programa.